Boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados por nós, trabalhadores do Invisível, e também por todos os trabalhadores desta casa, que se não fosse por vós, o nosso encontro não seria possível. Agradeço já toda a estrutura desta casa, que prepara com tanto amor o nosso encontro e todos os outros encontros em todos os dias sucintos, ao qual esta casa de amor abre suas portas para recepcionar não apenas vós, irmãos encarnados, mas também a grande massa de irmãos desencarnados que se comprazem, que se reúnem e que aqui se alegram em trabalho, em resgate, em socorro. Nos unimos como se fôssemos um só corpo e um só espírito. E nesta noite, convidamos a todos vós, irmãos da carne e do espírito, a nos tornarmos um só corpo e um só espírito. O corpo de Deus Pai, que se fragmentou em cada um de nós desde nossa criação, simples e ignorantes, até o estágio ao qual nossa alma ainda estagia, buscando as provas e expiações, a sua lapidação, buscando-nos todos nós sermos a própria essência e o Espírito de Deus Pai, que vive e divive em cada um de nós. O Deus que habitas em mim. Saúde e recepciona o Deus que habita em cada um de vós. E nesta noite estaremos todos conectados ao Pai, porque é dele a orientação, é dele o desígnio, é dele a vontade de cada um estarmos nesta noite reunidos em tua presença. Assim como é da vontade do teu Filho mais nobre, deste planeta veio ser o governador, Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, que nesta noite visita o âmago de nossa alma, nos trazendo alívio e conforto em nossas necessidades. Que a tua energia, ao entrar em contato com o nosso espírito, faça cair por terra todas as outras energias oriundas de terceiros que não estejam conectados com o nosso carne. E esta limpeza, por amor maior, se operará na noite de hoje, porque és grande o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Cristo é conosco. Deixemos então o Cristo tocar a nossa alma. Obrigado, Nazareno, por no meio de nós navegar. Obrigado, Nazareno, por nos abraçar e nos conduzir em teus passos, os passos da gentileza, da mansidão e da paz, ao qual tanto buscamos em nossa casa mental. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na própria oração que Cristo nos ensinou, dar-se-á por abertos estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos mais uma noite para estarmos todos nós como se fôssemos um só corpo e um só espírito. Vamos aproveitar o nosso tempo já para abrir para as perguntas. Hoje o estudo será um pouco mais curto por causa das energias do Douglas. O seu sistema digestivo está um tanto quanto descompassado, então não vamos gastar tantas energias assim. Vamos tentar ficar no período de 50 a 1 hora de estudo, para que devolvemos ele ao lar com energia para que ele possa amanhã trabalhar, quem sabe. Quem gostaria de iniciar as perguntas? Sim?
simpatia. Porque quando as simpatias, né, às vezes os pais fazem com as crianças. Eu lembro quando eu era criança, eu fiz uma simpatia para que eu tivesse mais cabelo, eu quase não tinha cabelo. E eu acabei realmente começou a nascer e encheu. Então, eu queria entender qual é o mistério da simpatia. A simpatia é para a humanidade, desde os primeiros tempos da humanidade mais consciente. É preciso entender que antigamente a ciência do homem, como a medicina, não era factual a todos. Era muito escassa para a classe mais humilde ou interiorana. Aqui no interior de São Paulo a medicina não era tão avançada como é hoje. Alguns, já com suas idades mais à frente, lembram que quando precisavam de um certo médico, precisariam ir à capital para fazer exatos exames, porque o interior ainda era muito atrasado no trato da ciência do homem, no campo da medicina. Isso houve uma grande revolução, principalmente no interior de São Paulo, ao qual hoje alguns da capital vêm ao interior para fazer exames, fazendo com que a ciência da medicina esteja perto, mais próximo dos nossos irmãos encarnados. E quanto mais passar o tempo, mais a ciência da medicina chegará em todos os confins para ter acesso a todos os irmãos encarnados. E já disse isso mais de uma vez a todos vós, que ciência do homem, medicina cuida do corpo, espírito cuida de espírito. O campo espiritual deve auxiliar os irmãos encarnados no que tangem os irmãos encarnados nos seus processos espirituais e não biológicos. Mas isso ao ponto que a medicina for acessível a todos os irmãos da carne. Para voltarmos no tempo e falarmos sobre a simpatia, sobre os benzedores e as benzedeiras que tanto curaram e ainda curam até hoje com as suas simpatias, com as suas rezas, com os seus artefatos da natureza, é preciso entender que naquele tempo a ciência da medicina não era factual a todos. Então era necessário uma certa intervenção de maneira espiritual para auxiliar os irmãos encarnados em suas necessidades. Por isso que nascia-se tantos benzedores e benzedeiras. Hoje, para achar uma benzedeira é uma coisa mais difícil. Não nasce mais com essas propriedades mediúnicas capazes de transmutar a energia da natureza para a cura corpórea, porque cabe à ciência do homem e seu avanço tecnológico cuidar do corpo, hoje e na posterioridade, no futuro. Fazendo isso, a simpatia foi a ciência da medicina da humanidade por muitos milênios, assim como os curandeiros foram os médicos da humanidade por muito, muito, muito tempo. Porém, há de chegar o tempo que a ciência do homem na medicina cuidará do corpo. E sim, essas curas se davam por benzimentos, por simpatias, porque era permitido, porque a ciência da medicina não era palpável a todos. Conforme a ciência vai chegando nas regiões mais afastadas dos grandes centros, estes médiuns que nascem com essa missão passam a não nascer mais, passam a tomar outras missões para si, fazendo com que a ciência cuide do corpo e os espíritos cuidem do espírito. Então, sim, simpatias funcionavam, benzimento funcionava, passes funcionavam e funcionam, as cirurgias espirituais funcionavam e funcionam. Porém, com o desenvolver da tecnologia, não haverá mais a necessidade desses tratames. Qualquer dificuldade, procurar na ciência do homem. O menor é necessário que o ser encarnado, no futuro mais límpido, tenha menor interferência do plano espiritual. E é preciso entender isso, porque quanto mais avançarmos na ciência, quanto mais avançarmos em envergadura moral, quando estivermos encarnados, menor haverá de ser a necessidade da interferência espiritual. O que falo a vós, que hoje conversar com um espírito é quase muito fácil, porque todos os terreiros, muitas religiões de matrizes africanas e muitas crenças espiritualistas fazem esta mediação para conversar com um espírito. No futuro,
evoluindo-se moralmente, não haverá mais a necessidade. A interferência espiritual para o corpo carnal deve ser mínima, porque esta interferência para o bem é a mesma interferência para o mal. É a mesma avenida. A comunicação além túmulo para o bem ou para o mal é a mesma avenida. Então, para termos evolução encarnado quando estivermos, haverá a necessidade desta avenida ser muito mais estreita do que é hoje, porque teremos em nós todo o conteúdo necessário para sairmos mais vitoriosos quando adentrarmos no berço. Então, com o passar do tempo, haverá uma ruptura da comunicação além túmulo, porque trarás mais responsabilidade para os encarnados, porque cravarão no encarnado na alma a certeza e as propriedades capazes de saírem vitoriosos. Até lá, ainda há comunicação dos espíritos para auxiliar os nossos irmãos encarnados em sua jornada, em seu caminho, orientando, direcionando. Mas a comunicação é a mesma, tanto do bom espírito quanto do mau espírito. Com o passar do tempo, a ciência do homem cuidará do corpo e os espíritos se afastarão, porque os irmãos encarnados estarão com maior probabilidade, com maior certeza e afinco daquilo que deve ser a sua jornada biológica. Até lá, precisaremos de muitos encontros, mas há de chegar o tempo de que nem as religiões, nem as crenças serão necessárias, porque estaremos nascendo em berço, sabedores de que não queremos mais o mal para a nossa jornada. E se nós não queremos mais o mal, faremos o bem. E quando fazemos o bem nos visita. Simples, na lei de causa e efeito. Conseguiram entender? As simpatias funcionavam muito mais do que hoje, mas hoje ainda funciona. Por que a simpatia ainda funciona? Porque há muitas regiões mais remotas que a ciência do homem não alcança. Então é preciso que tenhamos esses irmãos encarnados com essas propriedades mediúnicas para levar a cura de várias patologias, de vários acontecimentos do corpo, pois a ciência ainda não é palpável a essas determinadas regiões. Quanto maior o desenvolvimento da região, menor a necessidade de nascimento de médiuns curandeiros, ou de fatos como a simpatia tão usada no passado, e é tão antigo quanto a própria humanidade. É a forma de que Deus se valeu para mostrar: ei, vocês nunca estão sós. Temos os curandeiros, temos as simpatias, temos as crendices e temos hoje a ciência do homem e seu desenvolvimento tecnológico. Okay? Aproveitando o gancho, e as promessas feitas aos santos, os pulinhos de São Longuinho, São Longuinho quando some alguma coisa, os efeitos, fala um pouquinho sobre isso. Também é uma crendice e também funcionava. A Igreja Católica se valeu muito dos santos para que aumentassem a fé dos fiéis. O que acontece é que quando você procura algo e você faz a prece a São Longuinho, você está mandando para o universo um pedido, uma oração. Não difere a quem seja, mas ela está em volta da tua fé. A fé é sagrada, a fé move montanhas. Se não fosse a fé que movesse montanhas, Jesus tinha falado, mesmo antes de existirem os santos, Jesus teria falado: posterior a mim virá muitos que serão santificados. Fazei orações a ele, porque as orações a estes santos que virão depois de mim darão a você a solução. E não foi isso. Jesus disse: a tua fé é menor do que um grão de mostarda, mas se ela for grande o suficiente, tamanho do grão de mostarda, ela poderá mover montanhas. Então, este é o poder da fé. A promessa, as orações a santos, ela envolvida de tua fé, ela se torna factível, ela se torna uma energia. E uma energia mandada ao universo, ela tem uma resposta. Tudo que emana do teu espírito envolto de fé, uma resposta, lei de causa e efeito. Tudo que você vibra, tudo que você pulsa, tudo que você pede, você lança ao universo, que é um plano extremamente organizado de armazenamento de dados e releitura desses dados sobre o seu merecimento, e é retornado a ti. Então, se tu tens fé e rezas a São Longuinho para encontrar algo perdido, e esta fé é tamanha,
e recebe uma resposta do universo, do plano celestial positivo, não é o São Longuinho que vai fazer você enxergar o perdido. Vai ser qualquer outro espírito que estarás ali e mostrarás a você aonde está o objeto. Assim sempre foi. Só foram mudando segundo as perspectivas da fé, da crença, da cultura ou da religião do encarnado que faz essas promessas, esses pedidos. Mas basicamente é a tua fé. Muitos rezam a santos, muitos pedem a Deus: Senhor, o que faço eu neste momento? Isto é envolto de tua fé. Se pedes a Deus, teus olhos terão mais claridade para tomar certas decisões. Mas, de fato, não é um santo ou uma promessa que resolverá o teu problema. É aquilo que tu mandas ao universo. O universo rapidamente verifica se tens ou não merecimento para aquilo, e então um espírito auxiliar de tua própria família te mostra o objeto, ou outros espíritos escolhem o objeto de você. Então, este intercâmbio ele existe, mas a tua fé é sagrada. A tua fé, se for pequenina, ela é capaz de mudar montanhas de lugares. Quiçá achar uma chave, quiçá achar um objeto. Então, é a fé. Quando colocamos a fé num santo, não é o santo, é a nossa fé. Então, quem aqui já rezou para o santo casamenteiro? Quem já pôs o santo de cabeça para baixo? Se a tua fé não foi forte, não casou até hoje. Se a tua fé foi mais forte, casou 1, 2, 3, 4 vezes. Tem gente que tem tanta fé que casou 8 vezes. A fé que colocamos em tudo é o nosso maior tesouro. Quando pedimos algo, seja para um santo, seja para qualquer coisa, colocando fé, acreditando que aquilo será respondido, aquilo é respondido. Ok? Quando perguntamos sobre promessas, por que tantas promessas são atendidas? Porque colocamos fé. E são atendidas, repito, no mesmo processo da simpatia. Por que antigamente era muito mais fácil e muito mais farto os milagres? Porque não tinha medicina. Então, havia de haver uma compensação, porque senão não existia raça humana. Se não houvesse as promessas e os milagres, não existiria raça humana, porque extremamente, por muitos milênios, quando estamos encarnados, somos negligentes. Como somos negligentes? Somos negligentes com a nossa saúde. Nos tempos atuais, as pessoas ainda teimam em tomar banho, teimam em não manter-se higienizados o suficiente para não tomarem em doenças bacterianas, por falta de higienização. Quer um outro exemplo mais escancarado do que falo? As pessoas morrem de dengue, e a dengue é fruto do mau zelo da higiene de cada lar. E ainda, teimosamente, os irmãos encarnados são negligentes. E se são negligentes no ano atual, quiçá 1000 anos. Então, se não houver esta ajuda maior de Deus para... A raça humana já tinha sido extinta por falta de higiene pessoal há muito tempo. Essas curas se atrelaram às promessas. Quando estamos encarnados em vasto desespero, pedimos rogado a Deus e fazemos barganha com Ele. Só que não se trata da barganha, não se trata da promessa, se trata da fé. E quando há fé no pedido, mesmo que esteja sobre uma roupagem de uma barganha, e a ciência do homem não consegue auxiliar, milagres acontecem. E isso está escrito na história da humanidade, não podemos negar. Mas em muito mais número, maior quantidade no passado, onde a ciência não era palpável a todos, do que nos dias de hoje. Hoje não se escuta tanto em milagres sem atrelar a ciência. Hoje a pessoa, ela recebe o milagre num leito de hospital de última geração. Atrela-se o milagre por causa da dificuldade, mas está em um hospital de última geração. Antigamente a pessoa recebia o milagre na sarjeta. Mato, perdido. Hoje estão sob o amparo da ciência e da medicina. Então, quanto maior for essa ciência, menor a necessidade. O que acontece é que as pessoas acabaram se viciando em fazer promessas. E quando você faz muitas promessas, você perde a fé sobre a promessa. Porque são muitas. Você não pode ter fé de tantos assim. Então você vai perdendo
a fé sobre a própria promessa. Perdendo a fé, É necessário cumprir. não há necessidade porque não há barganha. Este é o maior engodo. É você acreditar que você fez a promessa e você é obrigado a cumprir. Não há. Primeiro que Deus não aceita barganha. Você não vai barganhar com Deus. O que se trata do plano celestial é quando você faz uma promessa, é analisado o teu merecimento. Se você não tiver merecimento, você não vai ser agracejado. E muitas vezes, quando você faz a promessa sobre algo, o que leva os espíritos a você é levar você para a medicina, para encontrar a cura da sua patologia por processos normais. E aí você não delega milagre. Então, não há necessidade de pagar promessas. Não há essa necessidade. Há consciência pesada. As pessoas que fazem as promessas, elas os fazem, aí elas esquecem de pagar a promessa, e logo mais à frente as coisas desandam, elas delegam que este desandar é fruto de não ter pago a promessa primeira. Isso vira um fantasma para a pessoa. Consciência pesada. Mas a consciência pesada deveria ser de barganhar com Deus. Essa deveria ser pesada. Por que eu tenho que barganhar com Deus? Para contrapor, vem o Espiritismo e mostra que nós somos, as nossas dores é a causa de nossas próprias origens. A dor que nos visita é a origem de nós mesmos, nesta vida ou nas outras. Esta racionalidade, esta lucidez de vivenciar uma vida encarnada te traz liberdade. Se a dor te visitas, orai a Deus: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Tu és o Senhor de minha jornada. Confio em ti, vou. E passa pelos processos que deve passar. Sempre temente e confiante a Deus. E segue a jornada. Seja a jornada que for apresentada a você. Barganhar, você pode. Mas você pode orar e agradecer. O efeito é o mesmo. Você lança para o universo. Se tens merecimento, serás agracejado. Se não tens merecimento, serás passado, porque tem que ser passado. E está tudo certo. Esta é a lei dos profetas, todas nela. Ok? Não se aprisionem em ter que pagar promessas. Se aprisionem em ainda fazer promessas. Se atenham a isso. Não façam promessas. Por quê? Mas Deus não vai fazer nada. Deus não vai agir por promessas e não vai te punir por não cumpri-las. Mas os maus espíritos não. Os espíritos zombeteiros que estão te assistindo, eles vão pegar a tua falta de comprometimento com aquilo que você mesmo ofertou e vão te cobrar deste jugo. E vão ficar em cima de você, fazendo de você uma marionete. Mas não Deus. Não Deus. Deus é justo. E Ele não pode ser justo apenas com quem faz promessa para Ele. Porque há pessoas que nem sabem que promessas existem. Encarnados em distintos países, ao qual não tem a cultura católica de fazer promessas. Okay? Os 30 bilhões de espíritos que tem na Terra, encarnados ou não, eles já foram criados para habitar aqui a Terra e evoluir um planeta conforme as possibilidades, e se não ir para outros planetas, ou não? A gente está espalhado em outros mundos e fomos trazidos para cá quando a Terra foi criada. Estávamos espalhados. A Terra é muito jovem. Não há espíritos criados com a Terra. A Terra foi criada já de uma superpopulação de um outro planeta primitivo, ao qual a grande maioria oriundou-se. Este planeta primitivo acelerou-se, cumpriu seus processos, e a Terra foi o mundo irmão dessa constelação para que recebessem esses espíritos primitivos. Não há espíritos oriundos da Terra. A Terra, como planeta, ele é muito jovem, é muito recente ainda. Somos probatórios e expiatórios, segundo grau de evolução. Então, é um mundo muito recente, muito novo. A totalidade dos espíritos da Terra não são da Terra. Por isso que quase todos falam: não devo ser deste planeta. Alguém já pensou isso várias vezes na sua jornada. E realmente não são. Mas quando o espírito está há muito tempo aqui, passa a ser da consciência dele
10 mil, 20 mil, 1 milhão de anos no mesmo planeta, você faz-se pertencer a este planeta. Mas não houve, com a criação da Terra, criação de novos espíritos. Okay? Se identificarmos que os fósseis mais antigos estão datados ali do calendário grego-romano, é sempre bom observar, há 65 milhões de anos, então a gente já existia muito antes disso. Okay? A Terra era apenas um hotel muito jovem, um hotel muito novo. Sim? Tem uma pergunta sobre os discípulos. Sim. Por exemplo, Jesus ele tinha aquela missão, né, de trazer a mensagem do amor. E ele é um espírito de uma grandeza, né, que ele já está na última etapa, né, dos planetas. E os discípulos, por exemplo, qual que era o papel de cada um? Onde que eles estão hoje? Sim. Todos os discípulos eram da Terra, e todos os espíritos, como todos nós naquele tempo, éramos mais inclinados ao mal do que somos hoje, porque estamos falando de 2000 anos, e sem a volúpia de informações que hoje temos, e muito separados, segregados em poucas religiões, e muito escassos de literatura. Então, eram poucos espíritos que sabiam ler e escrever. Então, se você não sabia ler e escrever, você não abstraía informações. Então, devemos entender que há 2000 anos era muito mais difícil aprender do que é hoje. Então, já subentendemos que nós, que aqui estamos encarnados há 2000 anos atrás, pouco sabíamos. Então, éramos espíritos muito primitivos ainda, muito imbuídos na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Os discípulos de Jesus foram escolhidos em espírito, antes do seu nascimento, e já sabiam da vinda. Porém, eram espíritos imperfeitos, não foram espíritos angelicais que nasceram para seguir Jesus. Eram espíritos terrenos, na média dos espíritos de 2000 anos atrás, com muito pouco conhecimento sobre um todo, mas que nasceram com a missão de seguir Jesus. Mas havia sobre eles o livre-arbítrio também. E todos eram imperfeitos. Nos dias de hoje, nenhum se tornou anjo ainda. Não é porque Jesus tocou e mudou a vida que se torna anjo. Jesus deu o caminho. Nós devemos seguir. Mas são verdadeiros missionários que estão em grau evolutivo já em status um pouco mais elevados, mas nenhum ascendeu da Terra. Estão todos aqui. E nascem, reencarnam como Eles todos. continuam vindo assim normal? Continuam como todos. Interessante. Porém, como eles receberam os ensinamentos da própria boca de Jesus, ao reencarnar, o seu inconsciente é farto de ensinamentos. Então é como se constantemente eles estivessem em contato. E como Jesus esteve com ele em carne, Jesus tem um apreço muito grande quando eles reencarnam. Então, ao reencarnar dele, Jesus sempre está perto deles, em espírito, para auxiliar. Mas hoje eles nascem mais como missionários. Missionários, e nascem em todas as religiões, porque eles foram mortos pela religião. Eles foram praticamente todos assassinados pela religião. E assim, no sendo, eles nascem em todas as religiões. Em todas as religiões, eles levam a palavra, eles são missionários. Muitos, é interessante porque muitos deles foram santos. Então, se nós mergulharmos na história dos próprios santos da Igreja Católica, são eles nascendo. Então, de São Pedro, era Pedro que virou santo. São Paulo, era santo. E aí, não existe mais esse santo lá em cima? Hoje você está derrubando tudo. Então, não existe o São Pedro, não existe o São Paulo, para quem reza todo dia dessa semana, teve um monte de reza desses homens, falando que é eles, em festa deles, então não existe. Realmente, se pensarmos logicamente, eles não existem. Mas existe a fé. Enquanto existir um espírito ainda que tenha fé em São Pedro, a sua energia resiste. Ela vive. Então, vive porque temos fé.
com o passar do tempo, com o passar dos milênios, e perdermos a crendice de que precisamos ter uma estátua para termos fé, que precisamos de santo para fazer o nosso trabalho. Porque qual que é a missão do santo? Me ajuda porque eu não dou conta. Não é isso? Ou vocês rezam agradecendo que ele existiu? Alguém reza aqui? Ô São Pedro, obrigado pela festa junina. Vocês fazem isso? Me ajuda aí, santo, porque está difícil aqui. Então, a fé trocada é uma barganha. Se começarmos a olhar para esses espíritos como missionários e a sua obra, e pegarmos a obra dele como pegamos a obra de Jesus e a seguimos, ele será para nós um missionário, não alguém que eu possa pedir socorro ao bel prazer. Então, esta crença de que eu preciso do santo para fazer o meu papel deve ser desconstruída. Não, mas não adianta ele ser missionário, se ele está falando com ele, mas ele não está mais lá. Não está, já reencarnou, já tem. Ele reencarnou. Mas é isso que o Espiritismo veio trazer. Esta fé, exatamente, se você olhar o Espiritismo, ele não constrói os altares. O Espiritismo não mandou a gente construir altar. Os Espíritos de Verdade, em nenhum momento da obra codificada por Kardec, tem algo falando que nós devemos adorar santos, ou estátuas, ou imagens. Porque isso é uma crença, não é factual. Porque a Madre Teresa de Calcutá já reencarnou. Está tudo certo. Outros tantos missionários já reencarnaram. E ela não chama Madre Teresa de Calcutá nessa nova vida. Ela tem outra vida, tem outro nome, será notória, terás uma bagagem, serás um exemplo, com outra personalidade. Mas a fé que foi criada em torno destes nomes, ela é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque é fé. E a fé é sagrada. Agora, a fé mais sagrada deveria ser em Deus. E acima de tudo, se eu falo a vocês que a fé mais sagrada... Olha que interessante essa narrativa que eu vou trazer a vocês. Trazendo vocês a pensarem. Eu digo a vocês que a fé mais sagrada que vocês possam ter é em Deus, correto? Deus está onde? Então a fé mais sagrada tem que ser em você. Por que te falta fé para viver? Não dá para entender. Porque se Deus está dentro de você, a maior fé tem que ser em você mesmo. Por que esmurece? Por que lastimas? Por que fraquejas? Por que não consegues com as suas próprias forças vencer as suas próprias batalhas? Porque é mais fácil colocar fé no exterior do que em si mesmo. Por que isso? Porque as religiões usaram este mecanismo para oprimir o livre pensamento. Chegamos através de milênios e milênios ao qual a doutrinação religiosa oprimiu a liberdade de pensar e de agir. Colocando Deus num altar, colocando Deus no mármore, colocando Deus num jazido, colocando Deus em algo material. E passamos milênios de anos acreditando que Deus não estava em tudo que era lindo, menos em nós, que é a maior criação que Ele fez. O que é mais lindo que Deus criou no mundo é o corpo humano que vocês se revestem. É a obra mais perfeita. O homem consegue clonar o corpo, mas não consegue colocar um espírito no clone. Se não tiver um espírito, mesmo que seja um clone biológico, ele nasce sem vida. E Deus fez tudo isso sem precisar de laboratório algum. A coisa mais rica e bela que Deus criou foi o seu corpo biológico. E coloca o teu espírito hospedado nele. E o espírito dele é a essência do próprio Deus vivo. A tua fé em Deus, ela é a mais sagrada. Se Deus está dentro de você, a tua fé em você tem que ser a mais sagrada possível. Se Deus está em mim e está em você, quando eu tenho fé e a minha fé em mim, eu respeito a tua fé que é você, estou em comunhão com o próprio Deus que habita em cada um de nós. Energia suprema, causa primeira de todas as coisas. Energia suprema, não há uma energia mais elevada do que ele. Causa primeira, tudo que os seus olhos tocar e não conseguir dar a origem ao homem, é a origem divina. Energia suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma energia.
e se ele é uma energia, resposta sobre a criação, da nossa criação como espíritos. Imagem e semelhança do Criador, energia do Criador. Simples ignorância. Nós somos Deus. Vós sois Deus, disse Jesus. Deus nos ama tanto, tanto, que ele se fragmentou em energia e colocou um pedaço seu em cada espírito criado por ele. Então, Deus está no nosso espírito, cravado. Nós só existimos porque Deus está dentro de nós. E quando nos reunimos, somos o próprio Deus. É a nossa união, nosso agrupamento, que pulsa mais forte a energia do Criador. Entendeu, mas não se conformou. Mas Você sabe que acontece na Matrix, né? Que, tipo, pra ir pra onde? Vai virar o quê? Pra sempre energia fazendo o quê? Sabe, pra mim não é um ciclo eterno, uma Matrix irritante na minha cabeça. Que fica pulsando sempre. Vou te responder daqui a pouco. Não sei se teria meia hora apenas para responder a sua matriz, porém, prometo tentar. Sim. Eu sempre senti que eu não faço parte desse mundo. E eu queria entender o porquê que, mesmo sabendo que eu não faço parte daqui, eu tenho muito medo da morte, de deixar o plano daqui da Terra e desencarnar. Mesmo às vezes eu querendo não estar aqui, eu tenho esse medo de deixar a Terra, o plano da Terra. No teu caso em específico, não se trata de um conhecimento planetário. Você não se sente da Terra porque você não se sente desta pátria. Se quando eu olho a você e consigo enxergar as suas vidas passadas, nunca você sequer reencarnou na América. Você só reencarnou no antigo continente. E quando um espírito passa por este processo, passa milênios e milênios encarnando num determinado local territorial, e ele é lançado para um outro continente, para longe dos seus, você se sente um passarinho fora sem ninho. Você se sente um passarinho num ninho de jacaré. Esse é o sentimento. E quando você olha todos os seus pares, tudo em volta, nada te traz afinidade tamanha, que aí você se sente perdida. E a correlação e a conotação que se dá é que você não faz parte deste planeta, deste conteúdo, deste curto espaço de vida que você está tendo. Falando nisso, o medo da morte está ligada às suas crenças da Terra, do tempo de outras vidas. Por isso que temes a morte. Porque se fosse de outro planeta, não temerias a morte. Não temerias a morte. Porque se for de um planeta mais superior, a morte não tem sentido algum, porque já somos espíritos mais entendíveis sobre a vida eterna. Se for de um planeta inferior, a morte tanto faz porque nós somos assassinos num planeta primitivo. Então aqui matar ou morrer não tem sentido algum. Ter medo da morte nos mostra as nossas crenças limitantes das religiões de matrizes antigas, que colocava a morte como uma punição. Deveríamos viver em vida, na plenitude, para termos medo do fantasma da morte. Então, no teu caso em particular, este continente é estranho. E tudo que acontece aqui, principalmente nesta pátria, nesse continente, é muito, muito, muito estranho a você. Principalmente quem vive aqui. A forma que as pessoas lidam, agem com os assuntos, a falta de comprometimento que as pessoas desta pátria têm, segundo as crenças e culturas, desde o descobrimento dela, gerou uma nação descomprometida. Então isso te incomoda demais. O medo de deixar o corpo é o que te crava que você é da Terra, pelas crenças da Terra. A certeza de que você não é daqui, não é do planeta como um todo. Então, se você for pegar e fazer uma viagem intercontinental e ir ali para a Ásia, o cerne do berço da humanidade, aí você se encontra facilmente. Teria mais relação
com o seu eu espiritual. Então, aquele espírito que veio de fora, repito, o espírito que veio extraterreno, que está nas primeiras encarnações na Terra, ele não tem medo da morte de maneira alguma. Porque no mundo de maior grau evolutivo, a morte, a certeza da vida eterna, ela é uma certeza concreta. Não há dúvidas. Então não teria por que ter medo da morte. Se vem de um planeta primitivo, mataram, morreram, olho por olho, dente por dente, também não tem medo de nada. Então são essas relações. Se você veio de um outro planeta probatório e expiatório, pode ser que talvez tenha ainda a certeza de que não é deste mundo. Mas aí nada te traria absolutamente nada. Você realmente ficaria perdida em qualquer continente, em qualquer nação, em qualquer língua. Esses são poucos os espíritos que estão nesse estágio. No teu caso, é mais a divisa territorial. A sua primeira navegada por essas bandas de cá. Por que ultimamente está acontecendo muito desencarne em massa? Porque tem tecnologia da informação. Qualquer um que morre, você fica sabendo. Então, se afundou um navio no sul da Filipinas e morreu 10, todo o mundo sabe 30 minutos depois. Isso quer dizer que também antigamente acontecia, só que não existia informação. Exato. E acontecer com muito mais volume do que é hoje. Porque hoje, para afundar um navio, tem que ser hoje, para cair um avião, tem que ser uma tragédia. Antigamente, não. Imagine vós, se cai em avião hoje, com a tecnologia que tem e com a fiscalização que tem, imagina depois da Segunda Guerra Mundial. Fizemos um avião, como que a gente vai testar? Põe todo mundo e sobe. Hoje, se controla com piloto automático, controle remoto. Então, hoje, para fazer uma aeronave, ninguém sobe lá de aventureiro. Não, deixa que eu vou testar isso aí, mas voa. Não sei, vai. Não, hoje não. Hoje a tecnologia e essa globalização faz com que as coisas tenham mais zelo na sua criação. Quero um dado muito interessante. Se você retornar a 15 anos atrás e escutasse os noticiários da televisão, toda a época de férias eles contavam as mortes nos trânsitos. Lembram disso? Sim. Sabe por que não acontece hoje? Porque tem airbag. Não morre mais. Os carros de hoje chegaram a um grau de tecnologia que os acidentes continuam acontecendo por negligência, mas não leva a óbito. Então perdeu a graça ficar contando quem morreu. Então, se você fazer uma pergunta, há mais desencarne em massa hoje do que antes? Não. Antes havia muito mais. Não sei se o problema é comigo, isso me choca muito, quando às vezes, não sei se é comigo, com alguém aqui também mais, mas é uma situação que me choca demais. Sim. Não sei se minhas vidas passadas também devem ter acontecido alguma coisa com isso comigo, mas toda vez que cai um avião, afundou um navio, deu terremoto, morreu, é uma coisa que me choca muito. Isso chama mansuetude. Quando nós, espíritos, amansamos o coração, a dor do outro nos dói. E a tecnologia da informação é justamente para isso. Quando você vê um noticiário de um desencarne em massa, lágrimas rolar por seus olhos. Isso mostra que o espírito já é manso, não pacífico. Aqueles que veem as tragédias do mundo e não saem lágrimas, eles ainda não são mansos o suficiente. A mansuetude é a capacidade de se colocar no jugo do outro e sofrer pelo outro. Isso é compaixão. É a compaixão que te traz mansidão. O oposto só denota que o espírito ainda precisa galgar ainda a sua mansuetude. A pacificação é o exercício mais difícil, mas quem se torna manso, a dor do outro rola lágrimas em sua face. Pelas notícias. E isso vem muito incrível porque há esse desbravar da tecnologia da informação para fazer tocar em todos os confins do planeta a dor, gerar comoção, porque a comoção planetária gera uma ruptura do próprio mal. Porque quando você está tão absorto em sua vida, tão comprometido e tão desesperado, uma tragédia que a tecnologia da informação te traz e faz você ter compaixão, te quebra todo o processo do mal que possa estar imperando sobre você. Entende isso? Então,
Por isso que é tão importante acompanharmos a tecnologia e porque ela, chegando rapidamente, tem um papel fundamental na própria transição do planeta. Porque nós só saberemos o que nos dói quando tivermos mais contato com a dor do outro, coisa que não era possível antes da internet, antes dessa tecnologia voraz que devora os meios de comunicação. Então, isso é importante. Este é o verdadeiro rompimento dos padrões antigos. É a voracidade da informação, tanto boa quanto ruim, cabendo a cada qual delegar aonde vai ou para onde vai, como sempre fez. E notando-se neste padrão que eu narro a vocês, tudo que acontece hoje é em menor escala, pode ter certeza. Então o mundo não está pior, não há mais desencarne em massa. O que dá é qualquer ato, todos ficam sabendo em cadeia global, quase que imediatamente. Ok? Entendeu? Quando você de ver essas notícias, de ver esses programas, de ler, você sabe que existe, mas evita de ver essas notícias, né? É como a resposta que dei. As notícias são vorazes, as boas e as ruins. Quando a mídia descobre que ela consegue uma grande fatia de pessoas perturbadas, perturbando-as a uma dominação. Vou tentar explicar essa frase. Quando a mídia, por interesses mercantilistas, descobre que ser sensacionalistas, ela angaria um público de espíritos sensacionalistas, ela fica naquele método de notícia para aquele público específico, que para os outros é chocoso. Então, se você parar e pensar, há 15 anos atrás, os noticiários eram mais sensacionalistas, existiam mais programas, Aqui e Agora, aqueles programas na linha direta, aqueles programas mais firmes em termos de imposição da fonética, todos se interessaram. Quando o Espírito percebeu que aquilo estava sendo nocivo a eles, foram se desligando. Assim funciona. O meio de comunicação, ele serve, é como o Espírito. O meio de comunicação e o meio de comunicação do Espírito são da mesma forma. A avenida que chega informação para você, seja pela televisão ou seja pelas mídias sociais e pelo celular, é a mesma que chega boa e ruim. Você tem que ser o filtro. O Espírito é a mesma coisa. Quando o Espírito se comunica a você, o canal da mediunidade é o mesmo. Tu és o filtro. Tu permites passar determinada informação ou não passar? Se você não for filtro algum, cabe a vós também no meio de comunicação. Aquilo que te incomoda e que não te agrada os sentidos, você afasta. Não critica, porque há outras pessoas que consomem e seguem a tua jornada. Porque se você passar a ser crítico, você vai entrar numa outra energia que não tem nada a ver com o propósito de evolução. Com relação à mansuetude, à mansidão. Sim, vamos falar sobre a... Exato, vamos falar sobre a mansuetude. Se você acordou, abriu o noticiário e viu que um avião caiu e viu as primeiras reportagens e lágrimas rolaram por sua face, és manso. Você não precisa chorar o dia inteiro. A tua vida é a tua jornada. Veja se pode ser útil em alguma forma, seja, se não, segue a tua jornada. Porque se você ficar preso no noticiário, buscando, lamentando, a tua vida segue, vai fazer o que com as tuas contas? Como vai pagar elas? Ah, não vou pagar minha conta não porque eu estou chorando que o avião caiu. O teu credor não vai engolir isso. Então, é a primeira atitude, a primeira ação que te mostra se você é ou não. Não é a continuidade sobre debruçar sobre aquele problema, deixando os seus problemas de lado para resolver o problema do outro. Se fosse esse o ensinamento, Jesus não falava desse jeitinho que eu vou narrar a vocês. Ide, procure tirar a trave que te cega, e então vai ajudar o outro na trave que cega ele. Mas primeiro faça o seu papel de casa. A mansuetude é o reflexo instantâneo sobre algum agente exterior. Acordei, vi o noticiário e me comovi. E aquilo me doeu. Bom, isso é um sinal de que eu sou manso. Agora, me debruçar sobre determinado problema e parar a minha jornada porque algo está acontecendo, não é isso que deve ser feito. Ok?
Por isso que eu digo, é o primeiro instante. Agora, o que as pessoas falam? Assim? Vê o noticiário, ela nem se incomoda. Aí, explodiu nas redes sociais, ela começa a postar. É o primeiro instinto. Mansuetude, ela é medida pelo seu instinto. Ela é do coração, ela não é racional. Mansuetude é seu instinto. A sua ação primeira quando foi agitado. Qual que é a sua ação primeira? Esse é seu coração. Se você, ao ver o contato da notícia, foi indiferente, este é o teu coração. Se ao entrar em contato com a notícia, você se doeu, este é o teu coração. Agora, se você processou e racionalizou, isso não é sua mansuetude, é sua pacificação, é sua mente. Aí você processou. Deixa eu dar like agora porque viralizou. Isso não é mansuetude. E é o que mais vemos. Aí as pessoas, porque ficou notório, começam a fazer campanha para agasalhos, para leite, para aquilo, mas o coração dela foi medido pelo instinto, ao contato com a notícia, ao contato com o fato. A sua reação perante o agente externo é quem tu és de verdade. O que tu propagas depois já entrou no campo racional. Aí você já está sobre a sua racionalidade. O que é o ser pacífico? O ser pacífico é quando, além do instinto de mansuetude, que você é manso, você se convale da dor do outro, você consegue racionalizar sem se perturbar. Este é o pacífico. O pacífico, ele consegue sentir compaixão porque ele é manso. Você pode ser pacífico sem ser manso? Difícil. Porque a mansuetude, eu disse a vocês que é o primeiro reflexo. Se você já tem o primeiro reflexo agressivo, você vai ter pouca faculdade de pacificação. Mas você pode ir pacificando ao ponto que não é manso ainda. Mas a mansuetude é um processo mais fácil, mais palpável a todos os encarnados. Depois, com mais tempo, poderemos falar sobre mansuetude, pacificação e sua origem, seu meio e seu fim. A pacificação, para exemplificar, vamos usar uma história. Se alguém falou mal de você e você ficou sabendo por uma outra pessoa, o manso, ele fala assim, deixa pra lá, porque você é manso. O que não é manso fala, como é que é? Conta essa história direito. Bom, aí vocês já sabem se vocês são mansos ou não. Olha, eu vim aqui conversar, eu vim aqui falar para você que falaram mal de você. Aí você fala assim, não quero nem saber, deixa quieto. Você é manso? É o seu reflexo. E falaram mal de você, não, senta aqui, me conta. Você não é manso. Porém, a pacificação é diferente. Senta aqui e me conta. Aí a pessoa conta aquele monte de coisa. O que a mente faz? Quando eu pegar ela, ela vai ver. E você já na tua mente começa a brigar com a pessoa sem o corpo presente. Isso é inquietude. Isso é guerra. Você está travando uma guerra em seus pensamentos. A pessoa pacífica, mas que ainda não é mansa, senta, me conta. Conta, faz. Tá bom, obrigado. Vai embora. E a tua mente não processa aquilo em guerra. A tua mente fala assim, perdoa, ela nem me conhece. Isso é uma mente pacífica. A mente pacífica não pega os problemas e transforma em batalhas. Pega os problemas e esquece. Perdoa, segue, vai. Então isso é ser pacífico. Viu como estamos tão distantes da pacificação? É muito mais difícil. O manso, ele é mais calmo. O manso, ele vai facilitar a pacificação. Porque se eu sou manso e a pessoa vai falar fofoca, eu já ponho ela de escanteio. Eu não quero, é meu reflexo. Isso é ser manso. Ela não quer saber, não. Deixa pra lá. Vamos, segue a vida, deixa ela. Então, a mansuetude te ajuda a pacificação. Se você não é manso, qualquer palavra pode ser uma chama para dentro de você. Aí, se você parar para analisar a mente dos nossos irmãos encarnados, o que vocês perdem de tempo brigando com outra pessoa no seu campo imaginário é absurdo. Vocês passam um dia brigando com os outros no campo imaginário. Aí, quando a pessoa aparece, você não sabe nem o que falar. Você já falou tudo, já brigou, já discutiu.
Mas você não sabe nem o que você faz. Você não pega a pessoa. Você é manso. Mesmo que você não seja pacífico, você se contaminou, tua mente vai. A hora que chega na pessoa, fala, perdi a vontade. Isso é sinal do manso. Quando você não é manso, você é agressivo. A hora que você pega a pessoa, você enforca. Você já sai brigando com ela. Como é que é? Você falou de mim? O grau de agressividade, ele é agressivo pela fala, agressivo pelo físico, agressivo pela mente. Então, se você é manso nos três. Se você é agressivo, você é agressivo nos três. Quando depende. De quê? Da pessoa? Tem pessoa que fala mal de você fala, foda-se. Mas tem pessoa que fala mal, não fala, né? E aí, quando depende? Você é mansa por ocasião. Porque eu depende da mansuetude, eu falo, não vale a pena esse ser. Eu já conheço quem ele é. Ele é meu inimigo declarado. Quando o inimigo é declarado, tá tudo certo. Você sabe a guerra que você trava. Agora, o que te dói mais é quando há o inimigo que não é declarado e você fica sabendo. É o desnudar da perversidade da humanidade. Então, te dói. Não, conforme. Mas nem todos são mansos. Ainda não somos mansos e pacíficos. São poucos. Estamos no caminho. Tem uma fala que eu carrego comigo que me foi muito útil, sabe? Eu acho que eu avancei um pouquinho depois que eu ouvi isso. Porque é assim, quando alguém vem te falar que alguém falou, você quis o teu mal, né? Se você entra no jogo, você está fazendo o que ela quer. Uhum. Né? A intenção dela era essa mesmo. E quando você não entra, você está fazendo o que você quer. Então, você não está sendo guiado pelo desejo do outro. Né? Então, isso me pacificou bastante. E aí já aconteceu de pessoas chegarem e me dizer, porque fulano, e ficar nervoso. Você fala assim para a pessoa, tudo bem. Quem tem que sofrer com isso é ela, não eu. Se ela está querendo meu mal, se ela está falando mal de mim, ela que tem que sofrer, não eu. Entendeu? E a pessoa fica nervosa. Mas como assim? Sabe? Então, essa frase, guarda, para mim foi importante. Né? Eu não sei se é essa a realidade, mas para mim foi importante. É muito importante. Me pacificou, porque eu não era tão pacífica. O tempo também ajuda a pacificar. Várias batalhas que não tem fim, você chega em um determinado e fala, nossa, estou lutando isso aqui ainda. Aí você vai, com o tempo, você vai aprendendo que são batalhas puéreis, são batalhas que não deveriam nem ter sido começadas. E elas existem. Mas eu resumo essa tua frase numa outra que ela é tão singular e tão importante, que se vocês introduzirem no seu córtex frontal e a praticarem, vocês também têm a mesma libertação. O mal só existe porque ele é de dois. Quando o mal for de um só, o mal deixa de existir. O mal precisa de par. Se algo te chega para te colocar em confronto com alguém, é o mal querendo excitar em você o lado mal. Se você citar o seu lado mal, o mal é de dois. Então ele já existe. Quando o ser aprender que depende dele a existência do mal, você para de alimentar o mal. Você alimenta aquilo que você quer. Se o mal só existe porque é de dois, não seja você o agente. Se vem de fora, deixa seguir. Mas é um estágio de mansidão. Porque o universo ainda não é manso. O mundo não é manso. E somos criados, dependendo de religiões, de crenças, de cultura, para sermos agressivos. Isso é na escola. Colocamos o sistema de ensino de uma forma completamente equivocada, elogiando aqueles que se superam e sucateando aqueles que não conseguem prosperar, ao qual não tem nada a ver a relação intelectual com a natureza do espírito que hospeda o corpo. Às vezes, uma criança superdotada em capacidades altruístas são
escanteadas dentro dos sistemas de ensino, porque esses não veem o lado humano e apenas elegem o lado cognitivo como princípio de evolução da espécie. E espíritos altruístas que nascem com verdadeiras missões são oprimidos e escanteados no próprio sistema de ensino, ao qual deveria ver as aptidões e lapidar os nossos irmãos encarnados. Então, temos muito ainda que evoluir como sociedade, como cultura, como crença, como religião, para que isso reverbere em nossa essência espiritual. Mas guardai a informação, o mal só existe porque ele é de dois, ele tem um par. A partir do momento que o par do mal deixa de existir, o mal é só de um, siga com o mal, eu não quero mais fazer parte deste mal. E segue, liberta, e se liberta no caso. Ok? Mais alguma pergunta? Estamos recatados. Não tinha levantado a mão. Sim. Não, é que a mulher diz que morre de medo de morrer, né? Tem dia para morte? Não. O dia da morte é um mistério seu para com Deus. Existe uma probabilidade. Quando nós olhamos um corpo de alguém que está encarnado, nós conseguimos olhar o display do celular que mostra a bateria. Então nós olhamos lá 68%, 40%, 30%. E às vezes nós olhamos para o encarnado que tem 20 anos e só tem 30% de bateria. Isso aí não dura até 50%. Então, significa que a própria vida do encarnado está tão descompassada que a bateria que ele tinha para durar 80 não vai chegar em 50. Então, nós podemos ter uma perspectiva, uma probabilidade de um tempo e espaço pela bateria analisada. O corpo humano é uma bateria sem tomada. Você nasce com uma bateria e quando ela acabar você morre. Isso é orgânico, isso é biológico. Isto é o que faz com que ninguém se torne eterno. O corpo, ele é sazonal. Ele tem o seu período. Ele vai nascer e vai morrer. O que dá esse tempo é uma bateria. Então, quando vocês nascem, todos vêm com uma bateria de 100% que vai te dar, numa vida equilibrada, regrada, um certo tempo de vida, até para você fazer umas estripulias por aí, mantendo esse tempo. A grande maioria abrevia a sua bateria com noites mal dormidas, brigas e N fatores que agravam a perda dessa bateria. E há outros que aguardam bom e conseguem até mais tempo e espaço. Mas o fechar dos olhos está ligado a Deus. Nós já vimos muitos espíritos que tinham 80% da bateria e desencarnaram. Esses desencarnam como suicidas? Os que abreviam Não usou bem o suicídio inconsciente. Sim. É um alvo de suicídio inconsciente, bebida alcoólica. Se você é embriagado, você precisa de muito mais energia para vencer a força da gravidade. Concordam com isso? Sim, mas vamos lá. Vamos supor, a bateria dele está 100% ainda, a minha está com 50%. Não tem 100%. Não tem 100%. Não, você nasce 100. Você nasce 100. Aí, peraí, eu pego e chamo ele e falo, vamos pescar, compadre? Vamos. Aí eu encho o caco ali de cachaça, aí nós tromba o carro, mato ele e eu. A dele estava carregada mais que a minha, mas chegou. Por isso que eu te disse, o dia... É só Deus. Não, o dia da morte é um mistério de Deus. É aquilo que eu te disse. Neste caso, ele tem mais bateria do que você. Mas vocês estão em um rancho, estão bebendo e vão pegar o carro. Se ele consentiu com você dirigindo, ele é negligente. Você é assassino. Ixi. Tá certo. Mas ele é negligente. O escolho dele entrar no carro. Ele entrou junto. Aí Deus fala, deixa eu trazer essas nobres almas para cá, porque se continuar aqui eles vão acabar com a cerveja do mundo. Estou falando espiritual. Então, a hora, a data é Deus. Aí vai ficar no plano espiritual até acabar a bateria, né? Não pode reencarnar. Não, a bateria acaba com o pó do corpo. A bateria biológica. A bateria biológica. O perispírito, ele sai abrupto, porque foi um acidente, no caso. Ele sai
estraçalhado para o lado de lá. Aí demora uns par de tempo para reconstituir e colocar. Mas o corpo, a bateria é do corpo. O corpo acabou, não tem mais necessidade dela existir. Ok? Mas a data e a hora é de Deus. É aquilo que te digo, só para que você possa entender. Certa feita, existia uma jovem. E ela casou-se com um homem que era com muitas afinidades. Não posso chamar de almas gêmeas, mas eram realmente espíritos que afins que nasceram para comprometizar-se. Porém, ele tinha um processo kármico para passar. Ele não poderia ser pai, ter um filho com esta menina, com esta jovem mulher. Não estava no karma dele. Ela seria para ele o porto seguro, coisa que ele não teve na família e nem no outro relacionamento. Ela era mansa, ela era bondosa, era um espírito já em um grau de envergadura moral bem avançado. E então eles se confabularam e tomaram-se matrimônio. Casaram-se, ela tinha 31 anos quando ela casou. Era o amor da vida dela. Com 1 ano de casamento ele teve um infarto fulminante e morreu. Fazia parte do karma. Quando olhamos o espírito desta jovem mulher, havia nele todas as estruturas para passar por esse karma. Todas as estruturas emocionais, espirituais, para superar este momento que já estava escrito no DNA espiritual dela. Porém, ela se entristeceu. Ela não conseguiu reagir à depressão. E ela foi se agravando. Em depressão, em depressão, em depressão. Quando olhamos a bateria espiritual carnal dela, estava para mais de 80%. Ela ia viver seus 90 anos fácil. 1 ano de depressão, pela perda do marido, fez com que Deus chamasse ela de volta. E 6 meses depois, com um tumor, numa região do corpo, 90% se cura, ela, por complicação da cirurgia, desencarnou. Se eu pudesse olhar a ela naquele tempo, falaria: você vai viver 90 anos. Porém, a tua tristeza, a tua depressão está tamanha que, se viver, comprometerá o teu espírito, que já é evoluído, já está num grau moral maior. Então Deus chama. Não, desencarna. Tem a ver com o livre-arbítrio também. O livre-arbítrio. Todos estão ligados ao livre-arbítrio, mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor infinito, quando Ele percebe que o teu livre-arbítrio está retardando o teu processo, e que o corpo será para você um retardo evolutivo, você é chamado de volta. Conclusão, ela já reencarnou para a fase sequência. Vamos só responder ali no fundo e já encerramos. Por isso que você está aqui. Muito interessante a sua pergunta. Eu vou tentar apenas iniciar a resposta e convido nosso próximo encontro, que não será semana que vem, porque semana que vem, quarta, será um feriado aqui no estado, mas um outro encontro, a iniciar com esta pergunta. Eu vou te contar uma breve história. Existia um adolescente de 16 anos que tinha se apaixonado pelo escravo da fazenda. O escravo era filho da cozinheira. Então, comumente, ele estava dentro da casa grande. E ela se apaixonou por esse escravo desde os seus 9 para 10 anos. Foi uma paixão muito grande, muito espiritual. E ali, com seus 15, 16 anos, ela começou a enamorar este escravo escondido, dentro da casa. Eis que um outro escravo, que não gostava do afim dela, entregou para o seu pai.
o seu pai o colocou num tronco e a mandou chicoteá-lo até a morte, porque tinha se engracejado com sua filha branca. E quando ela ficou sabendo que o pai tinha aprisionado o amor de sua vida, ela pega uma roupa de algodão da escrava cozinheira e vai correndo até o local onde o seu amado estava sendo sacrificado, chicoteado. O pai dela, sentado na varanda, acredita que é um escravo que está fugindo. Ele pega a arma, mira e atira. Ela continua correndo. Ela sente uma dor muito grande e continua correndo. Quando ela se aproxima do corpo, já quase combalido, do amado, ela o tenta abraçar e não consegue. Ela tenta gritar e ele não escuta. Até que ele desencarna e enxerga ela. Ali os dois se reencontram e se abraçam. Lucidamente, ambos estavam vivos. E que tudo o que aconteceu até ali era algo que não fazia sentido, mas eles estavam abraçados e se amando de fato. Ao ponto que o pai dela corre para ver qual escravo tinha fugido. Ao chegar perto dos mantos de algodão, retira o manto e vê sua filha morta. A morte é apenas a continuidade da vida. A lucidez de morte ou vida está na sua consciência. Logo em sequência, espíritos bondosos recolheram os dois jovens, levaram para um pronto-socorro e começou o ensinamento do que havia de acontecer após a morte. Isso é a morte. É apenas a continuidade. A morte da menina foi uma dor profunda no seu peito, mas o desejo de encontrar quem ela amava. E ela continuou. Nada aconteceu com ela. O perispírito dela deixou o corpo em falência e foi estar com o amado. É simples como essa história que narra. O que nos apequena, o que nos aprisiona é o nosso materialismo. O medo de deixar para o outro aquilo que conquistamos, em bens matrimoniais, patrimoniais, de todas as sortes. É o nosso apego que nos faz difícil a transição do corpo para a alma. Se amamos, se somos bondosos, se entendemos o processo da morte, é como dormir, abrir os olhos, ver o corpo e se despedir dele e seguir. Aí na hora de seguir você vai ver assim, um monte de espírito não tão bonitinho e umas luzinhas. Vai na luzinha. Vai sentir uma pressão para ir para lá, mas aí você fala para cá. Todos têm o livre-arbítrio, até na escolha para qual lado vai seguir. Ok? É que quando a gente faz na vida biológica muitas bobagens, a gente vê menos luzinha. Né? Okay? Mas essa é a morte, nada mais. E é interessante que somos espíritos viajantes de berço a túmulo. Então, vai ser mais uma morte que o espírito vai viver. De tantas. Então não se preocupe. Sempre terá. Tranquilo. Sempre haverá. Assim como sempre é em vida. Mas se a gente não enxerga em vida, ela já me avisou. Quando eu morrer, Josi, que eu vou te chamar até você me... Eu vou gritar o teu nome até você me socorrer. Se eu te falasse que são tantas orações assim. Às vezes ele não sabe. Ela diz, se vira e me resgate. Pode apagar as luzes. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Na certeza de que não há acaso. Que foi Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui
para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, saibas que Deus preparou o céu, o sol, que virás pela manhã, afastando todas as escuridões, e com o seu calor será capaz de enxugar cada lágrima de sua face. O amor de Deus para com cada um de nós é infinito. Não haveria as palavras em nenhum dicionário de nenhum dialeto ou linguajar deste planeta para especificar o que é o amor de Deus sobre cada um de nós. É o amor de Deus que nos uniu, nos une e nos unirá para todos sempre, na eternidade de nossa alma. Aqui nos reunimos em nome do Pai, do Filho e de todos os Espíritos que se santificaram, e na presença de Jesus Cristo de Nazaré, na oração que Ele mesmo nos ensinara, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Eu me despeço de todos vocês. Eu pedi um favor aqui.